E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Nós vamos ler aqui em Deuteronômio 29, verso 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela tua manifestação através de Apocalipse 10, de 8 a 11, que tem se cumprido, Senhor. Nós estamos aqui simplesmente aguardando este arrebatamento, esta ressurreição, e dependemos tudo do Senhor. Nós não estamos aqui por fazer proselitismo, nós estamos aqui porque nós cremos. Nós cremos numa mensagem que o teu Filho já entregou para nós. Amém. E estamos descansando nela. Abençoe teu povo, não só aqui presente, ajude a cada um. Cada um tem uma necessidade diferente. E só o Senhor pode compreender, só o Senhor pode suprir. E que também possa alcançar meus irmãos que estão através da internet, esparramados em vários lugares. Sê conosco, Senhor. Nós dependemos do Senhor para falar alguma coisa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Sentemos. Nós vamos falar mais um pouquinho de Deus, símbolo e revelação. O livro de Deuteronômio, o nome Deuteronômio é um nome em português. A gente sabe que é Devarim, né? É Devarim. Devarim é o 5º livro do Torá, da lei. Então são discursos, são palavras, que significa, né? E foi uma revisão que Moisés fez para o povo de Israel. Ele já tinha pregado Levítico, né? O livro de Levítico, o livro da lei, das leis, para Israel, e depois ele veio e vem revisar, né, neste livro de Deuteronômio. Ele veio revisar tudo aquilo que ele já tinha feito. A gente pode ver o que Deus está fazendo conosco. Tudo aquilo que o irmão Brana revelou, agora vem João e faz a revisão. Ele come este livrinho e profetiza novamente. E o que é que está acontecendo conosco? Novamente, com Devarim, um Deuteronômio acontecendo hoje. Nós, juntamente com esta mensagem, estamos revisando aquilo que já foi pregado. Porque geralmente o povo é fadado a esquecer. O povo é fadado a esquecer. O povo é fadado a voltar atrás. Então foi por isso que Deus mandou Moisés, inspirou a Moisés a revisar
o que ele já tinha feito. E foi por isso também que Deus levantou João para profetizar aquilo que o irmão Brana não pôde profetizar novamente. Ele pregou, ele deixou escrito, mas profetizar não. Então nós vamos ver aqui que este livro, primeiro, quando está com Deus, como mostra aqui em Deuteronômio, que as coisas ocultas são para Deus. Então, se está oculta, em oculto, ninguém sabe. Só Deus sabe. E a gente sabe que Deus, ele é espírito, né? São João 4:24 diz que ele é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em São João capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus. E se você for ver em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz que Deus é invisível. Então, se Deus é invisível, ele precisa de um corpo para manifestar. Ele não poderia pregar primeiro isso aqui e ele mesmo revelar. Não. Ele estava com ele e ele tinha um plano perfeito. Lá no princípio ele era o Logos, ele era aquela palavra, o Filho era aquela palavra que saiu de Deus. Ele estava em forma de uma teofania, diz o irmão Brana, diz o pastor Osmar, né? A gente confirma, a gente sempre vai falar neste nome aqui, né? Não vamos se escandalizar conosco, foi porque de onde a gente aprendeu. A gente não pode se envergonhar. Eu não me envergonho de quem eu aprendi, né? Eu sou agradecido, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui, eu não existiria, né? Eu existo por causa desse ministério e sou grato a Deus, né? Não estou aqui para ser maior, não estou aqui para trazer uma mensagem além que ele trouxe, estou aqui para dizer que ele já fez, né? Ele já fez tanto Brana, assim como Jesus Cristo já fez tudo por nós na cruz do Calvário. Você quer cura? Você quer sua libertação? Você quer o perdão dos seus pecados através do sangue? Então você tem que tomar aquilo que Jesus já fez lá na cruz do Calvário e que ninguém mais vai fazer. Já está feito. Agora você quer fé de 7 trovões? Você quer fé para arrebatamento? Então você tem que ir com o irmão Brana. E só você indo ao irmão Brana, você não vai saber o que aconteceu, porque Deus não permitiu o irmão Brana divulgar. Agora, se você quer a revelação e a fé de arrebatamento, você tem que ouvir João. Não tem para onde correr. Não adianta a gente querer pegar, eu como ministro, eu não consigo ser hipócrita. Eu não nasci para ser enganador, né? Talvez um dia, talvez eu até já tenha sido hipócrita ou talvez um enganador. Mas quando eu descobri esta mensagem, eu aprendi a ser sincero com este homem. Este homem me ensinou a ser verdadeiro. Amém. Então eu estou aqui para ser verdadeiro. Eu jamais vou pegar uma mensagem para me inspirar, para trazer para vocês e mostrar que aquilo é meu e é uma grande pessoa, e vocês me ovacionarem e dizer que eu sou o homem de Deus e que estou no lugar de João. E Deus tenha misericórdia até de quem pensa isso de nós. Nós não temos esse espírito. Nós estamos aqui levando a mesma mensagem. Então mostra aqui em Colossenses capítulo 15, primeiro verso 15, diz: ele é a imagem do Deus invisível. Então Deus, ele é invisível. Então estes mistérios estavam com ele. Então ele era essa teofania que Moisés viu a costa dele, e ele veio através dos profetas até que ele desceu ali e se fez carne. São João 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, ele, aquele verbo que se fez carne para sangrar, para morrer pelos nossos pecados, pelos pecados de todos. Então, depois que ele fez o trabalho dele de 3 anos e meio na terra, então, o crucificaram, mataram ele, enterraram ele. Teve um irmão que sempre, eu respeito o irmão, gosto muito dele. Ele diz: pastor, mas eu entendo. Ele diz: não fala que o pastor morreu. Quando você fala que o pastor morreu, fala que o pastor está vivo. Mas eu entendo ele. Mas, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa,
que até na natureza tem morte, nascimento, né? Morte e ressurreição. Tem as três coisas na natureza, né? A natureza nasce, a natureza morre, a árvore morre e depois ela ressurge novamente. O Mombrana dá muito ensino. Jesus Cristo nasceu, morreu e ressuscitou. Nós também nascemos duas vezes. Nós nascemos dos nossos pais, nós nascemos da primeira e segunda etapa, e nós nascemos agora desta terceira etapa de João. Então, nós nascemos, nós morremos e ressuscitamos. Quando João ressuscitou, nós ressuscitamos também com ele. Então, não tem como a gente aniquilar a morte. Quem morre, meu irmão, é este corpo. Este corpo é que morre. É por isso que quando eles ressuscitarem, ele vem num corpo glorioso, corpo como o dele, né? Ele vem como um corpo deles, um corpo de Jesus Cristo. Ele não vem mais nesse corpo de carne, né? Ele vem num corpo, a gente pode dizer um corpo teofânico, né? O Mombrana mostra isso, né? Um corpo glorioso, um corpo que pode comer, um corpo que também pode ser apalpável, como o de Jesus foi apalpável. Jesus comeu, Jesus foi ali e os discípulos assaram o peixe e ele comeu, né? Ele estava num corpo glorificado, né? Então, a gente crê que ele está nesse corpo, mas esse corpo aqui nosso de carne aqui, que precisa passar por essa transformação, este corpo aqui, ele só vai ter a plenitude da adoção dele na transformação. É por isso que nós temos que vigiar, é por isso que nós temos que lutar contra os nossos próprios pensamentos, né? Porque se a gente não vigiar, a gente cai. Não vá pensando porque você tem a terceira etapa, você tem essa mensagem dentro do seu coração, que você não cai. Não, a gente cai sim. Então a gente tem que fugir da aparência do mal, né? Este corpo aqui é um corpo que o Mombrana diz que este nosso corpo é um corpo que nós temos que lutar diariamente, 24 horas contra ele. E quem luta é o que está dentro de nós, é esta mensagem, é este Espírito Santo que luta para controlar este de fora. Então essa que é a nossa luta aqui na terra. Agora, quando nós formos transformados, e num abrir e fechar de olhos, e que esses mortos primeiro eles têm que ressuscitar, né? A gente vê essa manifestação de Deus, a gente pode ver que Jesus, ele teve a sua primeira e segunda etapa, Mombrana teve a sua primeira e segunda etapa, e a gente vai ver que a primeira e segunda etapa do irmão Brana teve manifestações de cura, teve manifestações de ressurreição, teve manifestação de obras poderosas, pessoas que eram cegos de nascença vieram enxergar. A gente tem que ver tudo isso aí, era uma manifestação natural, e que todo mundo, a manifestação natural, meu irmão, todos creem. É fácil de crer, porque você vê a pessoa testificando que ela tinha um câncer, e ela alcançou a cura, né, através daquela oração do irmão Brana. Porque o irmão Brana, ele tinha aqueles 2 sinais, e Deus deu aquela comissão para ele, e ele tinha o discernimento, que ele é a mesma mente de Deus, que podia discernir os pensamentos do coração. Ele podia dizer às pessoas as enfermidades que ela tinha. Então aquilo ali era fácil de detectar, era fácil de crer, mas na terceira etapa, a gente vai ver que antes dele manifestar-se a terceira etapa, o que foi que aconteceu? A ressurreição daquele peixinho, a gente vai ver a manifestação, eles criando aqueles esquilos, a gente vai ver a salvação, que é uma coisa sobrenatural dos filhos da irmã Hatmuz, mas aquilo ainda não era a abertura da palavra. Aquilo era a manifestação apontando para uma coisa que viria para ele, que era a revelação destes 7 selos
que foi algo sobrenatural que veio ao profeta, e quando ele recebeu aquilo, que aquilo foi revelado, então Deus não deixou ele propagar aquilo, porque aquela mensagem viria a outro homem. E a gente pode ver que quando a gente fala assim, as pessoas se assustam quando a gente fala que o pastor Osmar Brana é profeta. As pessoas se assustam, elas se apavoram, a gente falar que ele era mensageiro. É tão fácil da gente discernir. Eu creio que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas de Deus, mas o homem espiritual, ele consegue discernir as coisas que são espirituais. A gente pode ver que ele não era um profeta na qualidade de profeta como o irmão Brana. Ele não tinha aqueles sinais que o irmão Brana tinha. Ele não tinha aquele dom de visão para discernir o natural como o irmão Brana tinha. Mas ele tinha um sinal muito maior e muito mais poderoso, e foi de enxergar esta terceira etapa, poder tomar o livrinho da mão do anjo e poder comer e profetizar a povos, nações, línguas, e é isso que faz ele profeta. Ele é profeta porque ele comeu, assim diz o Senhor. E se ele comeu, assim diz o Senhor, e da boca dele saiu o quê? Saiu assim diz o Senhor. Verdade. E se saía da boca dele o assim diz o Senhor, o que é que ele é? Profeta. É só que as pessoas, elas não admitem, as pessoas, elas combatem. Sabe qual é o problema desses homens que estiveram conosco? O problema deles é popularidade. Eles querem popularidade, eles querem fama. Para falar a verdade, esses homens, eles estão até caídos por mulheres. Aí tu diz, o quê, pastor? O senhor prova isso, que eles estão caídos por mulheres? Igreja. Igreja significa mulheres. Eles estão caídos pela igreja. O que eles querem é fama, o que eles querem é povo, o que eles querem é dízimo. É isso que eles querem. Eles não querem a palavra. Eles não querem a palavra. Então, eles fazem de tudo para deturpar esta palavra. Mas que eu creio, irmão, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês fiquem calmos, vocês não se apavorem. Eu vou dizer uma coisa bem certa aqui. Esta mensagem teve um tempo que ela estava nesta Bíblia, mas o sétimo anjo veio e extraiu tudo desta Bíblia e revelou ela para os gentios. A Bíblia ela não acaba aqui conosco, mesmo a gente sabendo de todos os acontecimentos, mas ainda tem cumprimento para esta Bíblia. Ela continua em Apocalipse 11, Moisés e Elias para os judeus, mas o cumprimento aqui para nós, os gentios, o irmão Brana veio e extraiu tudo desta Bíblia. Aí depois passa 40 anos e vem um homem aqui no Brasil, um homem que ninguém valorizava, um homem que não era muito popular e não conhecido por muitos. E ele veio, e tudo que o irmão Brana tinha revelado e colocado neste livrinho, você sabe o que aconteceu, meu irmão? Este homem comeu este livrinho, ele extraiu toda a vida deste livrinho. E este livrinho passou a ficar em carne humana. Era o livrinho em carne, agora profetizando outra vez. E você quer que eu diga uma coisa para você? Vocês podem ouvir o CD como vocês quiserem, mas a vida do CD já foi extraído do coração do eleito. Amém. Vocês podem queimarem, vocês podem zombarem, vocês podem criticarem, vocês podem dizer para o povo não apertar o play, mas a mensagem que está dentro deste CD está dentro do coração, está na alma da noiva do Senhor Jesus Cristo, e ninguém tira. E ninguém tira. O irmão Brana fala e o pastor Osmar fala que haverá um aperto para a noiva, e nós já estamos passando este aperto, né? Esta perseguição
dos próprios, daqueles que se dizem eleito, porque eleito não persegue eleito. Mas o pastor Osmar Brana diz que vem um aperto maior, e se você não tiver esta terceira etapa dentro do seu coração, você não aguentará. O lugar desta mensagem não é na sua carne, o lugar desta mensagem não é no seu espírito, o lugar dessa mensagem é dentro de sua alma. O lugar desta mensagem não deixe, meu irmão, para amanhã, não deixe essa mensagem ficar simplesmente no seu intelecto. Não deixe essa mensagem somente você ouvir ela e se sentir bem. Porque essa mensagem, ela afasta espíritos. Se tem espírito oprimindo, põe a voz do pastor. Tem algum espírito te oprimindo no teu quarto que tu não consegue dormir? Põe a voz dele que tu vai ver. Expulsa os espíritos, hein? Expulsa os espíritos. Então, essa mensagem, o lugar dela é dentro do coração do eleito. E se essa mensagem não estiver dentro do seu coração, quando aquele aperto vier, você não conseguirá vencer. Mas eu creio que o eleito, ele já é vencedor. Então, primeiro, está com Deus. E quando está com Deus, está em oculto. E nós sabemos que quando Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou, ele foi assunto ao céu, ele voltou para aquela forma original dele, diz o profeta. Ele voltou àquela coluna de fogo. E depois, é tanto prova que ele voltou àquela coluna de fogo, que Paulo, no capítulo 9, se encontrou com ele no caminho de Damasco. Amém. Ele voltou àquele corpo teofânico, e ele passou através de cada mensageiro das 7 eras, até chegar ali na voz do 7º anjo. Mas primeiro estava com o anjo forte este livrinho, depois estava em símbolos. Deus mandou João escrever este símbolo. E quando estava em símbolo, João, o apóstolo da ilha de Pátimo, ele não estava profetizando. Ele estava escrevendo aqueles símbolos que ainda não estava revelado em realidade. Você sabe o que é ser revelado em realidade? É ser manifestado numa carne humana. Porque Deus, sendo espírito, ele não podia fazer aquilo. Ele tinha que ter um homem aqui na terra, um homem nascido de mulher, para poder fazer este trabalho de revelar. Então, quando João, primeiro ele viu símbolos, primeiro estava com Deus. Quando estava com Deus, ninguém sabia nada, porque estava em oculto. Depois que veio para símbolos, João escreveu os símbolos do que era o cavalo branco, o que era o cavalo preto, e ele veio escrevendo todo aquele símbolo, mas ainda não estava revelado. O primeiro selo abriu na primeira era, mas o apóstolo São Paulo não sabia. Na segunda era abriu o segundo selo, e assim foi sucessivamente, abriu o terceiro selo, o quarto, o quinto, mas nenhum dos mensageiros sabia que estava acontecendo. Irmão Brana chega a dizer, no terceiro selo, que os mensageiros eles estavam quase que confusos, porque estava abrindo, estava sendo revelado, estava sendo manifestado aquele selo, e eles mesmo não sabiam, e a igreja mesmo não sabia. Precisava chegar a voz do 7º anjo, precisava chegar isto vir em realidade, Deus se manifestar em 16 elementos. Amém. E colocar um pé na terra. Irmão, foi um parente nosso, é um parente nosso, é um gentil, foi um gentil da América do Norte, um parente nosso. O senhor pregou uma mensagem a respeito do nativo? Nativo, tem que ser um nativo. Tem que ser um nativo, tinha que ser um nativo. Para abrir, teve que ser um nativo americano. Para profetizar outra vez a povos, nações, línguas e reis, teve também que ser um nativo, teve que ser um brasileiro. Amém. Deus trabalhando através desta realidade, porque primeiro Deus vem, está com ele, depois está em símbolos. João escreve esse símbolo, depois
vem para a mão do anjo forte, o anjo forte desce e materializa neste sétimo anjo. Este sétimo anjo vai e revela, e depois que ele revela, aí sim vem a realidade de João. João foi uma realidade para nós. João foi o real para nós. Nós tivemos evidência disso, porque nós andamos com ele, nós vivemos com ele, nós ouvimos ele, nós comemos com ele. Então João não é algo fictício, como esses ministros que não têm entendimento, que fala que o que nós pregamos é espiritismo, é fanatismo. Nós somos espírita porque o João que comeu o livrinho foi aquele João lá da ilha de Pátimo. Então a Bíblia, eles estão fazendo a Bíblia se contradizer. É isso que uma mente natural faz, porque eles não entendem as coisas que estão ocultas de Deus. Eles não entendem as coisas que foram reveladas pelo sétimo anjo. Ele não entende que João comeu o livrinho e só através deste João que tornou isto real para nós, tornou isto apalpável, fez esta palavra se tornar carne para nós, em nossas vidas, porque primeiro era Deus, depois veio João escrevendo, depois veio o sétimo anjo revelando, aí depois veio João comendo este livrinho, e agora nós estamos aqui porque o que é que nós somos? Nós somos fruto deste trabalho. Agora Deus, nós somos o povo de quem? Nós somos o povo de João. Amém. Não é muita gente, meu irmão, não pense que é muita gente, não. É poucas pessoas que estão crendo nisso. Porque, geralmente as pessoas, elas querem um homem. Israel não teve paciência com Deus e rejeitaram Samuel. E Samuel ficou muito triste pelaquela rejeição do povo de Israel, eles desejando ter um rei como as outras nações tinham os seus reis, e eles eram líderes, eles iam diante dos seus exércitos, e eles iam para a guerra. Então quando Israel viu isso, eles tiveram o desejo também de ter um rei, e encostaram Samuel na parede, e disseram para Samuel: Samuel, nós desejamos um rei como as outras nações têm. Se elas têm, nós queremos este privilégio. E aquilo machucou muito o coração de Samuel. Então ele foi consultar a Deus. E Samuel, a primeira queixa que Samuel disse a Deus: Senhor, eu sei que meus filhos não andam no teu caminho. Você nunca julgue um filho de um mensageiro. Eles podem até não andar no caminho do Senhor, mas todos eles são salvos, porque todos os filhos de Jó, que não frequentavam a igreja, que não eram dizimista nem ofertante, mas Deus deu todos eles no céu para ele. Amém. No céu. Então, um filho do mensageiro, eles são todos salvos. E a primeira queixa: olha, os meus filhos não andam no caminho do Senhor. Você sabe o que aconteceu? Ele disse: Samuel, Samuel, eles não têm rejeitado a ti. Este povo, eles não somente provaram que eles rejeitaram João em vida, quando ele estava aqui presente conosco, mas agora eles estão provando, eles estão rejeitando e não reconhecendo a mensagem que estava dentro de João. Que estes 7 trovões, que essa terceira puxada, que este novo nome, eles rejeitaram, foi a mensagem. Ele disse: Samuel, eles não têm rejeitado a ti, eles não têm rejeitado teus filhos, o que eles têm rejeitado é a mim. Agora tu vai e dá um rei para eles, dá um pastor a eles, faz a igreja levantar um pastor, consagrar um pastor. Mas eles não sabiam que Deus já tinha rejeitado aquele ministério de Saul. Deus já tinha rejeitado o ministério dele, como Deus agora tem rejeitado o ministério destes pastores de terceira etapa.
estão vestidos como ovelha, mas são lobos destruidores, querendo destruir a própria mensagem que eles diziam crer, dizendo que crê em João, dizendo que comeu o livrinho, mas eles têm uma aparência de piedade, mas ele nega a eficácia do poder dela. Verdade. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Olha o que o irmão Brana diz aqui no primeiro selo, meus irmãos. Olha, note, o primeiro selo se abriu. O primeiro selo, quando ele foi aberto, na forma de símbolo, trovejou. Agora que me diz, quando ele é aberto em sua forma de realidade. Então, ele estava, aqui era o primeiro selo. Você sabe que o primeiro selo, ele não abriu, ele abriu na primeira era, mas ele não foi revelado na primeira era. Você sabe que o Cordeiro não saiu do trono no primeiro selo, ele saiu do trono no sétimo selo. Você sabe, se nós temos essa visão hoje, nós temos que agradecer a este ministério. Amém. Isso é incansável, irmão. Isso é uma coisa que não esgota a gente. Isso é uma coisa que não enfada a gente de ouvir, né? Aí continua, ele trovejou. Agora que me diz quando ele for aberto em realidade. Ele simplesmente não foi só aberto em realidade, manifestando o sétimo anjo para revelar, mas ele também foi comido por João e se tornou uma realidade. Se hoje nós estamos aqui no ministério da esposa, é porque Deus tornou este ministério em realidade, vindo do ano 2000 para cá. Que coisa! Trovejou tão logo que o Cordeiro puxou o selo. E o que ele revelou? Não tudo sobre si. Fique atento aqui. Primeiro, ele está com Deus. A seguir, ele está em símbolos. Então, é revelado. 3 coisas. Está vendo? Está vindo do trono. Primeiro está com Deus, depois está em símbolo, e depois é revelado. Agora, como é que um indivíduo põe isso na cabeça? Um homem que pregou tanto tempo aqui ao lado do nosso saudoso pastor, há tanto tempo ele pregou e agora ele vem dizer que quem comeu os símbolos, quem profetizou foi João da ilha de Pátmos. E quem profetizou novamente foi o irmão Brana. Então ele está completamente equivocado, meu amado, porque João tinha só escrito o símbolo e precisava do trabalho do sétimo anjo para revelar esse símbolo. E depois que esse símbolo foi revelado, e não somente os símbolos foram revelados, porque os símbolos, quando eles foram revelados, é fácil de qualquer pastor com uma mente intelectual decorar, porque dá para ver. Mas eu quero ver esses pastores ver o ministério que estava em silêncio, obrando aquele trabalho, fazendo aquela obra, manifestando a revelação daquele selo através do ministério do sétimo anjo. Teve que ser um olho profético para ver. Teve que ter um homem do ano 2000 para enxergar estas coisas e mostrar para nós. Se ele sabe hoje, como é que a pessoa ela volta atrás de uma coisa que ela comeu? É como o pastor diz, eles comeram e agora colocaram o dedo na garganta, eles colocaram o dedo na goela e forçaram. Você sabe que tem pessoas que têm a anorexia, é uma doença, a anorexia. A pessoa ela acaba de comer e como ela não quer engordar, ela mete, aí vira uma doença, ela mete o dedo na goela e vomita. Então eles não querem se nutrir com os 7 trovões, eles não querem se nutrir com a terceira puxada, eles não querem ficar gordinho, fofinho, né? Na África de primeiro, que diz que quem tinha uma barriga era rico, né? Era rico. Então levou os brasileiros, todo mundo é rico lá. Todo mundo agora nessa era buchudo. Então, meu irmão, as pessoas que têm essa doença de anorexia,
E assim esses pastores, esses evangelistas, eles metem o dedo na garganta e vomitam. Aqueles que disseram e pularam naquele púlpito sob a inspiração, era inspiração de Deus. Mas quando eles negam que João não é profeta, eles vomitam. Eles vomitam o que eles comeram. E o que é que acontece com ele? Eles emagrecem. Espiritualmente eles ficam magros, eles ficam fracos. E não é só o ministério, não é somente ele, mas todos aqueles que ouvem ficam contaminados. Por que você não fica com o verdadeiro? Por que você não ouve direto da fonte? Por que você não se assenta e pede para Deus para abrir o seu entendimento enquanto há tempo? Que vai chegar uma hora que não vai ter mais tempo. Quando as pessoas quiserem ouvir, voltar a ouvir novamente, será tarde demais, porque Deus terá tirado o seu povo aqui da terra. Aí eles só vão querer ouvir aquela voz. Diz o irmão Brana: não tinha que ver um rápido antes da tribulação? Não tinha que haver um João antes da tribulação? Não tinha que haver um homem comendo este livrinho e profetizado outra vez antes da tribulação? E eles vão ouvir uma voz, não sei como, se é da consciência dele, mas eles vão ouvir uma voz e dizer: olha, ele já veio, esteve aqui 23 anos e foi rejeitado, e agora o povo dele foi raptado. Aí será tarde demais. Oh, meu irmão, então primeiro está na mão de Deus, depois está em símbolo. Então é revelado 3 coisas, está vendo, vindo do trono. 150, trovejou quando ele o proferiu, e quando ele o fez, um cavaleiro sobre um cavalo branco partiu. E ainda era um símbolo. Agora observe, ele disse que seria conhecido no último dia. E qual foi o último dia? Dia 28 de fevereiro de 1963, foi o último dia para consumar esta realidade, desta manifestação de Deus através da voz do 7º anjo. Agora Deus vem novamente e manifesta aqui para nós aquilo que o irmão Brana não pôde falar, aquilo que o irmão Brana não pôde profetizar novamente. Agora vem João, come o livro e profetiza a todos nós, a povos, nações, línguas e reis. É engraçado que na Bíblia a gente vê um só comendo o livrinho. É engraçado que na Bíblia, Apocalipse 10, de 8 a 11, a gente vê um só profetizando. A gente não vê grupo de homens lá, porque Deus não trata com grupo de homens. Amém. Agora, quando você crê, quando o ministro crê, como o pastor João Bispo está crendo, ele está dentro deste homem. A gente não aparece, não. Eu não preciso aparecer, eu sempre falo isso aqui, não precisa aparecer. É fácil de ver um homem que quer aparecer, né? Eu apagar aqui a foto do pastor e colocar a minha aqui. Para que isso? Você já pensou, o pastor Osmar, apagar a foto do profeta aqui e colocar só a dele? Não, tem que ter os dois, olha, é Brana e João. João está representado em Brana. E nós estamos representados em João, a esposa. João nos representa. Aí as pessoas falam: ah, não, porque o pastor João Bispo, porque o pastor João Mendes, ó. É João Mendes. O pastor Mendes quer tomar o lugar do pastor. Não, não quero não. Eu quero só estar aqui, identificado com esta mensagem, identificado com esta palavra que ele manifestou para nós. Isso só é o suficiente para nós. Nós não precisamos de muita coisa. Trovejou, e quando ele proferiu, quando ele fez, um cavalo sobre um cavalo branco partiu. E ainda era um símbolo. Agora observe, ele disse que seria conhecido no último dia, mas saem símbolos da igreja, você compreende? A congregação diz amém, mas a congregação dos Estados Unidos, ela não estava, ela estava dizendo amém, mas não estava entendendo. A pior coisa é as pessoas serem influenciadas pelo outro.
Eu só creio se o outro crê. Eu só vou se o outro for. Se o outro não for, eu não vou. Não, a coisa é indivíduo. Deus trata com o indivíduo. Não me interessa se a minha esposa não crê. Eu crendo, eu não vou maltratar minha esposa. Eu vou amar minha esposa. Mas eu creio, importa eu crer. Ah, se a minha filha não crê, eu não vou mais, eu vou parar de... Não me interessa a minha filha. Deus chamou a mim. Não interessa o meu pastor desistiu. Não interessa o meu pastor. Interessa eu. Se o meu pastor não crê, eu creio. Se a minha igreja não crê, eu creio. Se o concílio de pastores não creem, eu creio. Você crê. Nós estamos aqui para crer. Nós estamos aqui para aceitar isso que foi deixado aqui para nós. Aí ele diz aqui, a congregação diz amém. Aí o irmão Brana diz aqui, eu duvido que vocês estejam percebendo este mistério que tem acontecido a semana toda aqui. Eu duvido se vocês estejam captando. Eu duvido que você esteja entendendo. Repete, irmão. Aquilo, quando o pastor lia, ele estava falando para todos nós. Eu duvido que você esteja entendendo este livrinho que está encarnado aqui. E nós não entendíamos, pastor João. A gente falava, a gente pregava, a gente cria, mas a gente estava com entendimento no Espírito. Aí agora, depois da partida dele, isso desceu para a alma do eleito, porque agora é Cristo, é a própria mensagem. Mas eu quero sempre te dizer, meu irmão, que não adianta tu querer crer num Deus invisível. Jesus é o meu profeta. Não, ele tem que ter um homem. Jesus não, ele tem que ter um homem. Ele tem que ter um homem, ele tem que ter mulheres, ele tem que ter alguém em quem ele embarque para manifestar a palavra dele. Olha, irmão, nós somos o tipo de quem? Nós somos o tipo de Enoque. Nós somos o tipo de Enoque. Você pode ver que o irmão Brana, ele não foi o precursor, ele não foi o precursor do arrebatamento. Ele foi o precursor de João, ele foi o precursor do anjo de rapto. Ele precursou a segunda vinda. Ele não somente precursou, mas também fez o papel do precursado. Agora, o anjo do rapto é João. João que precursa este arrebatamento. João teve que entregar, ele precursou, e agora nós estamos só neste tempo final para poder digerir, para poder alimentar, para poder entender como era que nós iríamos neste rapto sem esse entendimento desta mensagem, sem valorizar esta mensagem, sem reconhecer. Irmão, eu vou dizer uma coisa, eu vim desde primeira e segunda etapa, meu irmão, eu estava acostumado, eu mesmo fazia isso, de querer ganhar o povo, mostrar o batismo. Eu estou falando de mim, não estou falando de ninguém. Eu mostrava o batismo, mostrava a ceia e escondia o profeta. Aí depois eu ia com jeito para mostrar o profeta, mas não é assim. Você pode, olha, irmão, você pode mostrar o batismo, você pode mostrar que a mulher não pode ser pregadora, você pode mostrar a Santa Ceia, a pessoa crê, mas se ela não crê na luz, que é o profeta em carne que trouxe aquilo, não adianta nada. Vai ser um unicista. E você pode dizer que você crê no Cordeiro sair do trono, você pode dizer que a intercessão acabou, que a era terminou, fazer essa saladinha, mas se você não crê no homem que manifestou isso para nós, não adianta nada. Deus não te reconhecerá. Amém. Deus não te reconhece. Porque você tem que reconhecer o homem de Deus, que sempre os eleitos reconhecem não só a mensagem, porque só a mensagem, eu reconheci a mensagem, mas se você reconhecer a mensagem, que a mensagem é Deus, você reconhece o seu mensageiro. Você fala bem do seu mensageiro, você ama o seu mensageiro, então não adianta você querer esconder isso aqui. Nós não estamos... Já pensou uma mulher que ela casa com um homem e se envergonha dele? Pensou uma mulher que casa com um homem
tem vergonha de dizer que aquilo é o marido dela, que é o esposo dela. Este ministério é o nosso esposo. João é Cristo manifestado novamente na terra. Nos trouxe Cristo, João. Este ministério é Cristo, é o 7º selo. É o mesmo que estava revelando, aquele que revelou foi aquele mesmo que deu instrução para ele e abriu os olhos dele e abriu as faculdades mentais dele para ele ver além do entendimento e do intelecto humano, ver que o Cordeiro saiu do trono, ver que a intercessão acabou, ver que a era terminou, ver que ele era juiz e ele estava com uma peruca branca, e ver aquela constelação de anjos que não era pássaros pequenos, que não era pássaros maiores, que não era pombos, que não era peixes pequenos, mas era anjos que vieram da eternidade. Foi anjo, e um ali era um anjo do 7º anjo, era a teofania do 7º anjo. Irmão, para reconhecer isso, tem que ser Deus num homem. Não é simplesmente um homem natural para mostrar isso para nós. Eu vou encerrar aqui, meus irmãos, 51. Agora o mistério do livro, primeiro selo. Agora os mistérios do livro são revelados. Quando os selos são abertos, porque quando os selos são completamente abertos, nós sabemos que ele abriu, mas não foi completamente revelado. Eles só foram completamente abertos e revelados na voz do 7º anjo. E nós só sabemos que ele foi aberto e revelado por causa desta última voz. Esta última voz, que é a voz de Apocalipse 10, do 8 ao 11. Vocês pagarão o preço pelo que vocês estão fazendo, por ignorar a mensagem de Deus que foi entregue pelo seu servo neste último dia. Por este servo ao Brasil, que foi enviado aqui no Brasil para profetizar novamente. Vocês responderão o que vocês estão fazendo. Mas nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós estamos aqui simplesmente mostrando o que Deus já fez através desta voz de Apocalipse 10, do 8 a 11. Simplesmente nós estamos animando o povo para continuar ouvindo. Amém. Que você vai ter a mesma luz que ele teve. Isso daqui é um acesso. O pastor Osmar Brana não podia pegar direto do anjo forte. Tinha que ser um profeta. O anjo forte foi e pegou ele e trouxe diretamente para ele, porque ele era um profeta. E depois que estava revelado, aí sim, João foi autorizado a pegar aquilo. Mas também ele é um homem especial, porque ele é um profeta. Às vezes a gente quer colocar ele como ele é um profeta maior, é um profeta menor, mas não. Para mostrar essas coisas, é um profeta na qualidade de profeta. Não um profeta vidente, mas um profeta vidente na esfera espiritual de ter a mente do Senhor Jesus Cristo. Você sabe, meus irmãos, por que você entende isso? Você acha que você entende isso com a sua faculdade mental? Você entende isso porque você também tem a mente de Cristo. Se você não tivesse a mente de Cristo, você ignorava o que já foi feito. Mas a noiva de Cristo aceita o que já foi feito. Deus te abençoe. Precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.